3, 2, 1, gravando. E aí, Júlio, boa noite. Tudo bom com você, E aí, seu cara? Fávero, beleza? Tranquilo, e você? Tudo bom, tudo em ordem. Obrigado por aceitar, Júlio, o convite em vir conversar um pouco sobre o teu trabalho e também por dividir um pouquinho dos conceitos que você conhece e domina. É, E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que acho que está muito na moda e tem aparecido em vários lugares e vários locais e sido bastante discutido, que é sobre inteligência artificial e um pouco da utilização dela, né, da aplicação dela no mundo real, dizemos assim. Então, Uhum. Júlio, se você quiser começar se apresentando para a gente, comentando um pouco da tua trajetória e logo a gente entra na parte mais densa, na parte mais técnica, seria bem bacana. Então, primeiramente, obrigado pelo convite aí. É bem bacana a sua ideia do canal aí, parabéns. Tem assuntos bastante interessantes. Eu vi os vídeos aí do Dutra, do Fernando, bem legal os assuntos, coisas bem diferentes que nem todo mundo domina, né? Pouquíssimas pessoas dominam. Então, sempre interessante assistir sobre esse tipo de assunto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlio, eu me formei em engenharia de computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fiz mestrado aqui no TFPR de Curitiba, no famoso Cefet. E agora estou fazendo doutorado, trabalho junto com o Fávero na Velsys, na equipe de desenvolvimento. Eu tenho trabalhado bastante com inteligência artificial, com visão computacional, que é voltado para o processamento de imagens, né? Voltado para dar visão para o computador, para ele enxergar o mundo. Né? E eu comecei nessa área desde a graduação, já no finalzinho da graduação comecei a me interessar, porque já naquele tempo eu vi que era um campo que ia ter um certo... Eu imaginava que ia ter bastante oportunidades e resolvi entrar nele, né? Hum. Mestrado nessa área e agora estou fazendo doutorado. A graduação você fez se não me engano, em Ponta Grossa, né, Júlio? Isso, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá tem um curso de e um curso de engenharia de software agora, que é bem mais recente esse. E. E, na verdade, ele era de informática, virou engenharia de software, mas é a Entendi. mesma pegada. E você comentou que foi durante a graduação que você acabou se interessando sobre esse assunto, né? E você também comentou que você está fazendo seu doutorado, então entre doutorado e graduação a gente pode chutar uns 5, 6 anos, né? Desde que você começou a trabalhar com inteligência artificial. Acho que até mais, eu terminei em 2012, já são 8. 8 anos. Nossa, já... E eu lembro que inteligência artificial, 8 anos, 2012, né? Inteligência artificial em 2012, se hoje é um assunto que já está até um pouco mais condensado e um pouco mais presente no nosso dia a dia, em 2012 a inteligência artificial era um assunto que era bem abstrato ainda, né, dizemos assim. Antes não tinha uma importância tão grande assim, porque evoluiu bastante de 2012 para cá. Antes era bem mais limitado, sabe? Na verdade, assim, inteligência artificial, por exemplo, redes neurais, existem desde a década de 40. E o primeiro cara que propôs as redes neurais foi na década de 40. Daí ela foi evoluindo. No começo não se tinha muita aplicação, não se tinha hardware, não se tinha software, não se tinha toda a tecnologia para ir para frente a ideia, né? E a ideia foi amadurecendo também com o tempo. E foi mais ou menos a partir de 2012, realmente, que a gente entrou, né, nessa fase que a gente está hoje, né? Que o pessoal chama de Deep Learning, Uhum. que é essas são redes neurais gigantes, enormes, né?
que processa uma grande quantidade de dados. Entendi. Isso só foi possível, só começou em 2012 para cá, porque a gente teve uma evolução do hardware, né? As GPUs, as placas de vídeo evoluíram, e isso permitiu que se usasse elas para inteligência artificial. Entendi. E a partir disso que a gente está no que está hoje, né? Com tanto prestígio, com tanto interesse aí de várias áreas da indústria e pesquisa, todo mundo pesquisa sobre inteligência artificial. Em Isso 2012, possibilita tudo. que foi o período que você começou a estudar e se dedicar mais um pouco sobre o assunto da inteligência artificial, como que, a minha dúvida na verdade é como que esse assunto ele foi apresentado para você, porque eu imagino que talvez os grupos de pesquisa ou os tipos de pesquisa que estavam sendo desenvolvidos na época talvez não fossem ainda, posso estar falando uma bobagem, mas talvez não fossem ainda tão sedimentados quanto são hoje em dia, Uhum. né? Então, como que surgiu essa oportunidade de começar a trabalhar com inteligência artificial? Foi um convite de Uhum. alguém ou você viu alguma publicação de iniciação científica? Como é que foi? Então, inicialmente, eu tive o primeiro contato, foi em 2010, que eu fiz iniciação científica, e daí a gente queria detectar doenças em imagens de plantas, né? Doenças foliares, imagens de folhas de soja. Porque lá na UEPG a gente tem uma grande linha de pesquisa, assim, é bastante forte na área de computação relacionada à área agrícola, né? Porque lá é grande produtor agrícola, né? E daí eu entrei nessa linha de pesquisa de doenças de soja, só que eu não tinha muito conhecimento de inteligência artificial e até mesmo minha orientadora não tinha tanto. Daí a gente acabou indo mais para a área para processamento de imagens, identificar as doenças em processamento de imagens, só com técnicas de processamento de imagens. Tinha vislumbrado ali que com inteligência artificial, visão computacional, a gente resolveria aquele problema de uma forma melhor. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí, durante a faculdade, também eu fiz algumas disciplinas que eu fui me interessando e tal. E nos últimos anos, eu fiz uma disciplina com um professor aqui da PUC, que também dá aula lá na UEPG, e ele dá aula de processamento digital de imagens. E foi ali que eu comecei a me interessar. Eu falei, pô, quero fazer alguma coisa relacionada com processamento digital de imagens, né? Fui conversar com ele e tal, e surgiu a ideia de fazer TCC daí com isso, né? Com processamento digital de imagens. Daí ele tinha um projeto lá de reconhecimento de de sinais da mão, né? Para conversação e tal. E eu tinha um Kinect, né? Tinha um Xbox 360, vinha com Kinect. Falei, Kinect é legal, né? Então, vamos ver se dá para relacionar. Conversei com ele, ele achou bacana a ideia, falou, dá para fazer um TCC ali, né? Você usa as imagens do Kinect e usa redes neurais ali e a gente faz um reconhecimento de gestos. Né? Aí saiu o TCC ali com Kinect, detectando os gestos, né? E daí eu reconheci os gestos com redes neurais. Bem legal. E, Ele foi o primeiro contato que eu tive. Né? poxa, que legal. E a rede neural que nessa época, lá em 2012, que era utilizada, era em alguma toolbox já disponível e tal? Porque eu lembro de uma época que eu que eu estudei um pouco sobre isso e fiz uma disciplina. Uhum. Eu lembro que o que eu tinha disponível na época para utilizar era a MATLAB com a toolbox de rede neural dela. Exatamente esse que eu usei. Nos Entendi. TCC foi MATLAB. Foi MATLAB. MATLAB. É. É uma coisa muito poderosa mesmo, né, cara? Não tem o que falar. Uhum. Hoje até que opções mais interessantes, mas tipo, para isso, né? Para inteligência artificial, mas para outras coisas ainda o MATLAB é muito bom. Mas tem bastante gente que usa MATLAB ainda, mesmo hoje em dia, para inteligência artificial. Já vi vários trabalhos.
Eu acho que é um jeito bem rápido de prototipar, né, alguma rede e Uhum, tal. bem Isso rápido. que é, E, e a linguagem é fácil lá, os scripts são fáceis, né, de Uma usar. coisa, uma coisa, Júlio, que você comentou e eu achei bem interessante e que às vezes a gente fica talvez um pouco bitolado no que seja a aplicação de IA, é que é fácil a gente fazer a conexão de inteligência artificial Uhum, comparativa com processamento digital de imagens, né? Porque uhum, geralmente a gente utiliza, e hoje em dia a gente utiliza muito IA em vídeo, em imagens, mas isso não significa que IA está restrito à utilização em imagens ou em vídeos, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial em vários outros campos, né? uhum. Sim, sim. Foi até interessante que você comentou os exemplos que o exemplo que você teve, pelo menos na graduação, já foi um, uma utilização de inteligência artificial orientada para a utilização junto com imagens, né? Isso. Durante os próximos anos que seguiram, que você fez o mestrado e agora tem trabalhando com o doutorado, você tem seguido essa mesma linha de trabalhar com inteligência artificial aliada a imagens ou você já trabalhou com outros tipos de aplicação de inteligência artificial, por exemplo, em sinais ou enfim? Uhum. Então, eu nunca trabalhei com. Geralmente é em imagem mesmo. Meu trabalho, tanto no mestrado como o que vem sendo feito no doutorado, é em imagem. Até porque muitas vezes as técnicas mudam bastante, assim, de um tipo de aplicação para outro. Né? Tem processamento de sinais, processamento de texto, de linguagem natural, de som, tem uma série de aplicações, e algumas elas são parecidas, algumas as técnicas são diferentes, em algumas coisas são parecidas, outras completamente diferentes. Então, eu segui mais na área de visão computacional mesmo. Hum, hum. Eu lembro que você comentou sobre o projeto com Kinect. Eu lembro que teve uma época que explodiu na internet esses projetos utilizando o Kinect, né? Para fazer Uhum, esses tinha tipos de. bastante. Eu lembro mesmo, teve uma época que isso explodiu. Bom, depois que você terminou o teu TCC, você continuou então a tua carreira científica e fez o seu Isso. mestrado. O mestrado Isso. você comentou que você fez na Universidade Tecnológica, aqui em Curitiba. E Uhum. no teu mestrado, sobre o que foi discorrido, qual foi a sua dissertação? A minha dissertação foi uma abordagem para reconhecimento de pessoas, imagens de veículos aéreos não tripulados, de drone, Uhum. basicamente. E a ideia era o projeto todo, né, é financiado pela Fundação Araucária. Ele era de fazer uma plataforma de baixo custo que ajudasse em missões de busca e salvamento. Então, sei lá, por exemplo, lá o desastre que aconteceu lá em Mariana, do rompimento da barragem, o drone que a gente ele seria utilizado para resgatar vítimas do acidente lá, que estariam lá na lama. O veículo aéreo ia percorrer uma região lá, a gente marcando o GPS lá de forma totalmente autônoma, Uhum. e ele ia sobrevoando a região e identificando possíveis locais onde estavam pessoas. Assim, ajuda os bombeiros ou a equipe de resgate a, a planejar melhor a missão, Uhum. né? Deslocar uma equipe maior para um lugar, outra para outro. Então, ajuda bastante ali no planejamento. Né? Uhum. E a minha parte desse projeto era fazer a identificação das pessoas mesmo, fazer a parte de encontrar as pessoas na imagem. Uhum. Hoje já existem outras pessoas lá no grupo de pesquisa, no nosso laboratório, que trabalham com a navegação autônoma do drone. Né? Tem outras pessoas que já estão indo para outro caminho, que é
a navegação dentro de ambientes fechados, mas tem uma série de projetos lá com drones no laboratório, né? Uhum. Poxa, A que minha legal. parte foi essa. Hum. E nessa, como que você fazia, por exemplo, para utilizar a rede neural? Como que você fazia uma rede neural uma como que você fazia a inteligência artificial ser capaz Uhum, de detectar uma pessoa, sei lá, no meio de uhum. escombros, no meio de lama, sei lá. Então, a gente usou informações de duas câmeras, na verdade, no drone, né? A gente usava uma câmera térmica de baixo custo, bem pequenininha, não vou lembrar de onde é, mas é uma baixíssimo custo. Ela custa $60, para você ter uma ideia. Uhum. Uma câmera térmica é caríssima, e tem câmeras térmicas que custam $20.000 e você precisa de permissão do Trump lá para Uhum. trazer elas para cá. E então, usar esse tipo de tecnologia é muito caro, né? Então a gente usava uma câmera de baixo custo, uma câmera convencional RGB, e elas eram embarcadas no drone com um módulo de processamento que enviava as informações para uma central de processamento, né, Uhum. que ficava junto com o piloto, e a câmera térmica ela servia mais para identificar na imagem. Então a gente tinha a visão da câmera, das duas câmeras, né? Uhum. Então, e a câmera térmica ela servia mais para identificar nessa região aqui eu suspeito que existe uma pessoa. E daí com a câmera RGB eu fazia a fusão das duas imagens, né? Uhum. E com a câmera RGB eu identificava eu classificava se tinha uma pessoa ali ou não. Uhum. Era basicamente isso a ideia, né? Entendi. E para Entendi. classificação a gente usava já essas técnicas mais modernas. Na verdade, eu testei com algumas mais antigas, Uhum. inteligência artificial, que hoje já não tem um desempenho tão bom quanto essas novas, Uhum. e já com essas novas de Deep Learning. Ah, interessante. Hum, é um trabalho bem interessante mesmo, porque é uma aplicação, é uma aplicação assim bem, a orientação da aplicação assim por ser um assunto de Uhum. resgate e até por ser um tipo de Tem um apelo lógica, social, né? exatamente, tem apelo Uhum. social e é muito bacana porque é um exemplo bem claro do que a gente pode utilizar a tecnologia a favor da sociedade, né, cara? Nesse Uhum. caso, é um típico Para ajudar exemplo, as né, pessoas. cara? Isso é muito legal, isso é muito legal. É, para você programar essas redes, para você fazer todos esses testes, que tipo de linguagem de programação você utilizou, que programas você utilizou, enfim, talvez Uhum. esse período e você já tivesse até com como você já tinha até mais experiência pelo que você já tinha feito, talvez você tivesse outras ferramentas agora a seu dispor, né? Em vez só do Uhum. MATLAB. Eu não sei se você se lembra quais ferramentas existiam. Então, hoje eu digo que seria bem mais fácil de fazer o trabalho. Primeiro com o conhecimento e depois as ferramentas facilitam muito. Eu vou dar um exemplo inicial, assim, do porquê seria mais fácil. Na época, não tinha muita placa de vídeo, por exemplo. E daí eu peguei eu vou treinar esse negócio aqui, né? Eu achei a técnica mais nova lá, que era o estado da arte, que é uma dessas que eu usei. Falei, vou tentar esse negócio, né? Tem tudo para dar certo. E daí tinha um PC lá, um computador lá no laboratório, com um processador muito bom. E eu coloquei treinar lá, achando que ia durar poucos dias. Falei, vai ser uns 2, 3 dias de treinamento só, né? Uhum. E acabou que levou 30 dias e não ficou bom. Então, tipo, essa experiência foi legal, foi bacana. Mas, respondendo melhor sua pergunta, na época eu usei um pouquinho de Python, programei tudo, a maioria das coisas do sistema em C, Uhum. né? Então foi bem trabalhoso, até porque tinha pouca documentação sobre o assunto na época também. Mas é um framework que ele está aí até hoje. Não é tão usado como o TensorFlow, por exemplo, Uhum. mas é bastante usado. É o Kef, não sei se você já usou. Uhum. Mas eu fiz, todo o sistema foi feito com o Kef,
usando o OpenCV para fazer a parte de processamento de imagens e tudo em C. Né? Algumas coisas em Python, mas eu não dominava muito Python naquela época. E tudo no Raspberry Pi, né? Tudo foi embarcado no Raspberry Pi. Tá. E o processamento da imagem, ele era feito na borda, no drone, ou ele era feito no servidor? A gente testou ele nos dois, no trabalho a gente falhou nos dois. No Raspberry Pi e na plataforma de controle também, né? Mas no Raspberry Pi a melhor técnica naquela época não dava. Hoje a gente tem técnicas, né? Evoluiu muito mais para sistemas embarcados, né? O Deep Learning. Hoje a gente tem técnicas, nossa, deixam muito mais rápido, os frameworks são mais otimizados, então hoje, se fosse embarcar, conseguiria usar no Raspberry Pi, mas naquela época não dava. Nossa, que interessante, cara. Então, de lá para cá, aconteceu toda uma otimização, então, de framework. Para você ter uma ideia, essas redes, elas são treinadas lá com float 32, né? O float de 32 bits. E daí, tipo, de lá para cá, foi descoberto que se você usar int 8, dá o mesmo resultado, quase o mesmo resultado, você perde um 2% ali de eficácia, mas você ganha muito mais velocidade, né? Então, para embarcados fica bacana. Poxa, que interessante. Uma coisa simples, né? Você pegar um float 32, transformar em int 8. Isso é verdade, isso é verdade. É um passo que não é tão difícil de você fazer, abstrair, né? E você tem pelo que você está relatando, você tem um ganho em tempo, né? Sei lá, dos 30 dias que você passou treinando, ia cair, sei lá, para alguns dias, né? Não, e o pior foi que os 30 dias ficou uma porcaria ainda. O que você ficou fazendo nos 30 dias que o negócio ficou treinando? Eu deixei lá no laboratório, no PC do laboratório, né? Que foi emprestado, inclusive, todo mundo professor. E deixei lá, né? Falei, vamos ver o que vai dar esse negócio. Daí ficou ruim. Daí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Caralho, velho, que o meu trabalho, eu demorei 30 dias, ficou ruim. O que eu vou fazer, né? Daí eu descobri que tinha, por acidente, eu descobri que tinha um professor lá na UTF que tinha parceria com a NVIDIA. Daí ele tinha umas GPUs lá, daí ele permitiu que eu usasse lá o laboratório. Até agradeço ele dele ter deixado utilizar lá o laboratório. Para você ter uma ideia, esses 30 dias transformaram em 3 horas. Caraca. Mesmo modelo treinado em 3 horas. Isso só pelo fato que você estava treinando a rede numa GPU. Qual que é a diferença, então? Bom, tem diferença em treinar de GPU e treinar num processador. Você acabou de dar o exemplo prático, né? Mas e conceitualmente, qual que é a diferença? Por que tem tanta diferença assim de você treinar no processador e treinar numa GPU? É que o processador, é que assim, a GPU ela tem milhares de cores lá e o barramento é diferente, é tudo otimizado, né? Elas têm memória compartilhada, todos esses processadores. Cada uma tem uma arquitetura diferente, né? As arquiteturas evoluem bastante de GPUs de tempo em tempo. Ultimamente elas têm evoluído, assim, cada 2 anos surge uma nova. Mas tem muito mais cores lá, tem muito mais... A quantidade de processo em paralelo que você consegue fazer numa GPU é muito maior do que uma quantidade de processo paralelo que você faz no processador. Muito maior, muito maior. Cara, que diferença. Que diferença. E outra coisa que faz diferença também foi a memória, né? As GPUs ganharam bastante memória. Antes você tinha muito pouco e não permitia. Porque daí você podia enviar para ela processar, mas você perdia muito tempo enviando muitos dados para a GPU e daí ficava inviável também. Nossa. Só acabava demorando mais tempo para enviar do que processar. Entendi. Nossa. Aí complica. Que incrível, né, cara? Como mudam as coisas, né, cara? E o interessante é você pensar, tipo,
Você já deve ter visto lá aqueles detectores de objeto, né? Até a gente trabalha com eles, mas aqueles detectores de objetos são dias e dias treinando numa GPU. Uhum. Então você imagina treinar esse negócio numa CPU. Não tem como, é impossível. Nossa, cara. Depois que Impossível. você. Depois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que até é uma pergunta que eu acabei até não fazendo pro Dutra, quando ele Uhum. participou aqui da nossa conversa. Quantas publicações você conseguiu obter com esse trabalho? Com esse trabalho foi duas. Du... Uma num congresso e uma numa revista. Poxa, numa revista? Isso. E a do congresso foi num congresso internacional. Fui eu Poxa! apresentar ainda. Foi Congresso Internacional na Argentina? Não, não. Foi na Inglaterra esse. Poxa, parabéns, cara. Obrigado. Nossa, foi bem tenso, cara. Cacetado. Apresentar em Você inglês foi lá. lá na Inglaterra? Foi em York, lá no norte da Inglaterra. Lá quem assiste Vikings conhece É, York. que massa, cara. Foi bem legal, cara, mas é bem complicado de apresentar em inglês lá. Você vai. Apresentar inglês pra quem fala inglês deve ser muito tenso, Nossa, cara. e um monte de cara que conhece o assunto, daí você Você fica mais na dúvida ainda, né, cara? dá um medinho. Cacetada. Poxa, cara, eu não sabia dessa tua história. E você É, foi com bolsa auxílio da própria Fundação Araucária ou vocês conseguiram bolsa auxílio de algum outro lugar ou você teve que desembolsar do teu bolso? então, parte da inscrição, que era, nossa, a coisa mais cara, era tipo 500 libras a inscrição, Caralho. e o departamento pagou ali de informática da UTF. Eles me deram uma ajuda de custo de uns mil e poucos reais aí para despesas, né? Alimentação, estadia, essas coisas. E daí o resto eu tive que tirar do bolso, mas valeu a pena Poxa, foi uma pela baita de experiência. uma experiência, né, cara? Né? E foram quantos dias que você ficou lá? O congresso foi uma semana, Uhum. mas eu fiquei, não, foi uns 5 dias o congresso. E daí eu fiquei 9 lá no total. Eu fui, um dia antes do congresso, eu fui conhecer uma universidade lá que eu estava conversando com o professor para fazer o doutorado em conjunto lá, né? Uhum. E daí eu acabei indo lá conhecer o laboratório, ver o que eles faziam. No final das contas, não deu para fazer o doutorado ali, o assunto não ia encaixar. Uhum. Mas foi bem bacana, bem Poxa, que legal. E legal. conhecer a estrutura lá, nossa, a estrutura lá e a estrutura daqui, É a muito diferença é muito diferente, grande. né, cara? É É muito muito grande, diferente. tem muito recurso, muito recurso. Eu acho que essa é a maior diferença dos nossos laboratórios em relação aos laboratórios dessas universidades que são mais conceituadas, né, cara? A estrutura que os caras têm é incrível. Você. Não, e lá eles eram patrocinados pelo Ministério da Defesa da Inglaterra, então, tipo, Cascada. Então tinha grana, né, bastante cara? grande. Tinha, nossa, É legal bastante. que nesses tipos de ambiente, Júlio, a limitação do teu trabalho é só você, não são os recursos, Uhum. né, cara? Então, Sim, se você não consegue desempenhar um trabalho muito bacana, você sabe que isso foi, na verdade, culpa tua, né? Não culpa do né? local, né, cara? Porque lá você tem tudo disponível, né? Isso é Uhum. muito legal, cara. Isso é muito legal. É legal porque acaba se tornando até um desafio próprio, né? Tipo, porra, imagine, meu, eu tô aqui, eu tenho tudo o que eu preciso, é só arregaçar a manga e descascar. É outro ritmo, né? É, e O pessoal lá, trabalhar focado num assunto também é outra realidade também, né, cara? uhum, Quando você trabalha focado num só assunto e não precisa paralelizar outras atividades, né? com certeza. Depois que você terminou o teu mestrado, você já colocou em série o teu doutorado. Isso. E o teu doutorado, você comentou que você está fazendo na tecnológica também, né? Isso, com o mesmo orientador e tudo mais. Com o mesmo orientador que foi do mestrado. Isso. Vocês deram sequência no trabalho? Ou vocês Não, não, partiram para outra linha?
a gente partiu por outra linha, até a gente estava tendo uma dificuldade, que a gente sabe, né, que o mestrado e o doutorado, assim, na minha visão, são completamente diferentes. Até lembro do vídeo do Dutra falando, né, mestrado a gente tem um tempinho muito curto para fazer, o doutorado já você tem que aprofundar muito mais. E você tem que mexer um pouquinho, né, no estado da arte daquele assunto. Você tem que dar uma contribuição de verdade, que dê um passo, né, que suba aquele assunto de degrau um pouquinho, né. E a gente não estava achando nada que fosse interessante, porque, assim, eu julgo que o meu mestrado foi algo muito mais tecnológico do que realmente uma contribuição científica de visão computacional, né. Sistema tecnológico e tal, né, eu consegui aprender bastante sobre o tema, evoluir bastante sobre o tema, mas não criei algo inovador, né, para a área de visão. Então a gente estava com dificuldade de achar algo nessa mesma linha de pesquisa que embasasse um doutorado. Indo para outra área ali, até a gente procurou um orientador que era mais focado em visão, porque o meu orientador não é tão focado em visão computacional. E daí a gente procurou ali alguém que pudesse nos ajudar, auxiliar, né? E daí surgiu uma ideia aí de detecção de anomalias, né? Para produção, para um ambiente industrial, né? E também para inspeção para detecção de fraudes em placas de circuito impresso, né? Então, o tema do meu doutorado é esse, né? Identificação de anomalias em placas de circuito impresso. E a ideia surgiu de um trabalho de um mestrando lá da UTF, onde ele fez a detecção de anomalias em placas de circuito impresso de bombas de posto de combustível, né? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem aquele problema dos caras adulterando as bombas de combustíveis para roubar ali, né? Em vez de você compra 5 litros, em vez de colocar 5 litros no seu carro, põe 4 litros e 900. Então, a gente roubou 100 ml ali. Então, para isso, eles têm que fazer uma série de adulterações nas placas. E a ideia do trabalho é justamente essa, detectar de forma autônoma, né, essas anomalias, né? Porque hoje, por exemplo, a fiscalização é feita por servidores públicos que não conhecem nada de eletrônica. Então, a ideia é auxiliar esse tipo de pessoa a detectar essas anomalias sem a necessidade de conhecimento de eletrônica. Sei lá, ele vai lá, pega a placa, tira uma foto e o sistema diz para ele, ó, aqui tem uma anomalia, não tem nada, então ele pode liberar a placa, né? Até porque judicialmente é um problema, sabe? Se o cara suspeita que ele tem uma adulteração na placa, ela tem que ser levada para perícia, e se ela não tiver nada, causa um problemão. A bomba do posto fica parada, e daí os caras podem entrar com processo e tal. Nossa, cara. É bem complicado. Né? Nossa, interessante. Então, ajuda bastante. Né? E o desafio dentro dessa ideia é que a gente não conhece as anomalias. Né? Então, a gente só conhece a placa, a gente só conhece a placa sem anomalias. Então, a gente tem que detectar algo que a gente não conhece. Então, esse é o interessante da detecção de anomalias, né, que a gente trabalha, é detectar coisas que não se conhecem. Entendi. Mas isso significa que para o dataset que é utilizado, vocês têm que ter toda uma prévia de imagens de vários modelos dessas placas que são utilizadas? Ou não necessariamente você precisa ter? Então, na verdade, a gente tem o trabalho está seguindo assim, a gente tem um dataset de uma placa, né? Então, cada vez que for usar aquela inteligência artificial,
vai ter que treinar com imagens daquela placa. Se a placa muda alguma coisa, não, tem que treinar outra vez aquela placa. Entendi. Mas só aí já é um desafio, parece fácil, né? Uhum. Pensar, é uma placa só, né? Não, é fácil. Mas não é tão fácil quanto parece, né? A quantidade de anomalia que pode existir, né? E a variabilidade dela, sei lá, às vezes o cara ele faz um jumper de um jeito numa placa e o jumper de outro jeito na outra placa, né? Exatamente. E troca um resistor, troca um CI, né? Troca um CI lá onde ali a escrita do CI, esqueci a palavra. A serigrafia? A serigrafia do CI é diferente, só a serigrafia, o CI é igual, a serigrafia é diferente, é outro CI, concorda? Então é uma anomalia, ele colocou uma peça nova ali, que muda o funcionamento do circuito, e é uma anomalia, então tem que detectar esse tipo de coisa, né? E eu não conheço essas anomalias, esse que é o mais difícil. Eu só conheço a placa normal, que eu chamo, né? Placa normal, sem anomalia. E não conheço as anomalias, então eu tenho que detectar todas elas. Entendi. É isso que eu desafio. Isso é bem interessante. Eu posso estar falando bobagem, por favor, me corrija se eu esteja. O desafio é que você não consegue treinar a rede para fazer a identificação das anomalias, porque você não sabe que tipo de anomalia existe, né? Exatamente. Exatamente. Se eu soubesse, era só fazer um classificador, né? Que é um assunto bem dominado aí na literatura. Se eu conheço, faço um aprendizado supervisionado, né? Onde eu dou exemplos da classe sem anomalia e exemplos da classe com anomalia, e eu falo para o classificador, ó, isso é com anomalia, isso é sem, ele vai procurar lá e vai achar quase sempre. Mas se eu não conheço, ele não tem como aprender isso. Nossa, cara, que interessante. Que interessante. Interessante. Você comentou que se você tivesse a experiência que você tem hoje para fazer os trabalhos que você fez no passado, você conseguiria resolver eles de maneira muito mais rápida, né? Seja pela tecnologia ou seja pelo conhecimento que você tem hoje, né? Você tem uma visão hoje muito mais ampla do que é e as ferramentas que você utiliza para resolver os problemas são ferramentas muito mais robustas, ferramentas que já foram talvez muito melhores testadas e você já sabe os caminhos que seguir para utilizar aquelas ferramentas, né? Então, isso foi o know-how que você acabou acumulando durante todo esse período de tempo para trabalhar com inteligência artificial. Tendo posto isso, o que você considera que seriam tipo as habilidades principais que você desenvolveu durante todo esse período para conseguir trabalhar com inteligência artificial? Então, assim, habilidades básicas, acho que na parte matemática assim, eu melhorei bastante. Porque para trabalhar com inteligência artificial, assim, desenvolver novas técnicas e tal, você tem que ter uma ideia bem boa de álgebra linear, trabalhar com matriz muito bem, e faltava um pouquinho disso antes. Né? Eu vim aprendendo bastante disso aí nos últimos anos. E também você começa a criar um feeling ali um pouco do negócio. Você sabe quando, por exemplo, teus dados representam bem o teu problema, quando não representam. Também acho que uma experiência maior com o tratamento dos dados, que isso é bem importante, né, nessa área de inteligência artificial. Inclusive, é algo que dá bastante trabalho, né, tratar os dados e identificar quando que tua base de dados é o suficiente ou não para uma aplicação, que tipo de técnicas aquela base de dados te permite usar. Então, são essa série de informações aí que só ganha com o tempo e tentando e vendo que não dá certo às vezes.
Se você tivesse que dar alguma dica para alguém que está começando a trabalhar com esse tipo de segmento de tecnologia, qual seria a dica que você poderia dar para essa pessoa? Olha, tem que ler bastante e ir com atenção aos artigos, porque, nossa, e os segredos estão nos detalhes aí nessa área. Às vezes é uma função diferente que você usa já dá um resultado totalmente diferente, né? Que legal. Então, lê com bastante atenção os artigos, porque é importante. Julie, você comentou comigo que você separou alguns slides para apresentar alguns detalhes mais técnicos para a gente. Se você puder, por gentileza, apresentar o conteúdo. Na verdade, eu separei umas coisas bem interessantes, assim, que eu julgo interessantes, espero que quem assista o vídeo ache também, mas assim, talvez mostrar para as pessoas as coisas interessantes que podem ser feitas e o que anda sendo feito na área de visão computacional, né? Não fui eu que fiz, mas eu acho interessante e acho bem legal que tem aplicações e você consegue ver como o negócio é bacana. Então, um dos assuntos que assim que está bastante em foco, deixa eu até compartilhar a tela aqui. Um segundo. Opa! Um assunto aí que Foi. está com bastante evidência sobre visão computacional na área de geração de conteúdo. Então, o pessoal tem trabalhado bastante nessa parte de gerar imagens mesmo, gerar conteúdo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma das redes que é bastante utilizada, que é as redes geradoras adversárias, não sei se já ouviu falar, mas elas são bastante utilizadas para gerar conteúdo. Já ouviu falar desse assunto? Não, nunca. Não? E para falar a verdade, você já deu um checkmate aqui no meu raciocínio já na primeira frase. Porque o que significa gerar conteúdo nesse contexto? Gerar imagens mesmo. Tipo, como, sei lá, você tem um monte de ruído lá e você quer gerar imagens de faces de pessoas. Então, chega nesse nível hoje, Uou. né? Essas inteligências artificiais é uma coisa que eu nem pensava que poderia ser possível alguns anos atrás. Com Mas uma, hoje tem. vamos dizer que a gente tem uma imagem de um ruído, igual está ali apresentado no teu slide, e com esse generator, você é capaz de gerar uma outra imagem a partir desse ruído. Exatamente, a ideia é essa. Você Nossa, tem, cara. tem um conjunto de imagens lá que foram tiradas por uma pessoa, né, fotografadas, e você diz para a rede, ó, isso aqui são exemplos de imagens reais. Agora pegue esse monte de ruídos que não serve para nada, e a partir dele você gera uma face de uma pessoa, ou você gera uma paisagem. Cacetada, cara. E, e é isso que elas fazem, né? Cara, que louco. E a ideia é muito bacana, porque o nome já diz, redes geradoras adversárias. Então, você tem duas redes neurais e elas ficam competindo entre elas, né? Uma delas gera as imagens fake ali, né? A geradora aqui está em verde gera as imagens fakes. E ela está competindo com a rede discriminadora. A rede discriminadora ela fica julgando as imagens fakes geradas pela geradora. Ela fica falando para a geradora, ó, essa imagem que você gerou eu acho que não é real, eu tenho certeza que não é real. E a partir disso, elas vão aprendendo juntas. Poxa, cara, que legal. E Tipo, uma, a rede geradora ela vai aprendendo a descobrir como enganar melhor a rede discriminadora e a rede discriminadora ela vai exatamente, aprendendo como detectar o conteúdo falso gerado.
Exatamente. Um exemplo bem legal que o pessoal usa é um falsificador de arte, né? Tem um cara que sabe muito sobre a artes lá e seria o discriminador, né? E o falsificador seria o gerador, né? Então o falsificador fica tentando pintar lá quadros que imitam quadros famosos e caros, né? Uhum. E o julgador discriminador fica dizendo, não, isso aqui não é falso, isso aqui é falso, não é verdadeiro, né? E daí com isso, o falsificador vai melhorando cada vez mais a falsificação dele, né? Que legal. Então é a partir dessa ideia que surgiu as redes geradoras, né? Que legal. Deixa eu ver aqui no próximo slide. Ó, aqui é um exemplo de rede geradora, da saída de rede geradora, né? Então, tipo, aqui a primeira coluna de imagens são a entrada da rede geradora. E as outras imagens são imagens geradas por uma rede geradora, que gera novas faces, né? Faces com expressões diferentes, com até a movimentação diferente, né? Rede geradora é um exemplo aquele deepfake, né? Que o pessoal usa lá. É isso que eu ia até perguntar pra você, se deepfake era assim que eles faziam. Uhum. É que Oh, o deepfake é mais ou menos assim. que legal. Mas essas imagens que estão nas outras colunas ali, Júlio, são imagens que foram geradas por essa rede geradora? Sim. A primeira coluna é a entrada e as outras são todas imagens geradas Olha pela que rede geradora. interessante, cara. Na terceira coluna, a guria loira, Pelo lado, né? dá pra perceber que tem algum problema com a imagem, né? Na hora dela ter Uhum. sido gerada, teve algum O problema. pescoço ali, né? Pois Ó, é. se você observar bem no pescoço, no ombro, você enxerga um pouquinho. Pois é. Mas, cara, se você olha uma foto dela de frente, igual tá ali na terceira coluna, por exemplo, Uhum. terceira, primeira, segunda, terceira, na quarta coluna, do lado dessa foto que ela tá de lado, você já fica meio na dúvida, cara, porque Já. tá razoável, cara, É tá bem muito. razoável. Pô, E o Mr. Bean ali já tá melhor, né? o Mr. Bean já. É. Ó, aqui é um outro trabalho que eu vi esses dias também, que ele junta imagens de duas pessoas, né? Você pode ver da primeira linha e da primeira coluna Uhum. são as entradas para inteligência artificial, né? Aham. Daí todas essas imagens que ele cruza, juntando as características das duas pessoas, ela cria uma outra face. Cara, que legal. É muito legal isso Que aí. legal, cara. Esse trabalho aí já é bem mais novo, né? Você pode ver que já é mais difícil achar defeito aí, né? Aham. Cara, que legal. Que É, interessante. para esses daqui, né? Diferente daquela rede que eu mostrei anteriormente, né? Você Uhum. não entra só com ruído no gerador, né? Você entra Uhum. com características, né? Eu quero que você gere a imagem de um homem, cabelo preto, moreno, com maquiagem, sem maquiagem, com óculos. Daí Aham. ele vai gerar com essas características que você define. Que legal, cara. Né? Esse, E da mesma forma, compara com imagens reais. Né? a saída do discriminador ali, ele fala, é falso, é verdadeiro. Mas na verdade a gente Exatamente. pode pensar que a saída do discriminador, ela vai ser uma entrada para o gerador, Isso. ou não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, ele vira como é que eu vou explicar? Uma função de perda. Então, tipo, você usa aquilo, o julgamento do discriminador, para alterar os pesos da rede neural do gerador. Uhum. Né? Assim, essas técnicas que eu mostrei ali anteriormente de criar faces, elas não usam só isso, sabe? Tem uma Uhum. série mas de forma simples é isso, né? Ele Entendi, usa a não, sim. saída do discriminador para ajeitar os pesos da rede do gerador. Hum, muito interessante. Ó, aqui tem um outro. Esse é legal, cara. Esse eu vou mostrar daqui a pouco para você.
tem um demo da NVIDIA, você pode fazer online. Depois você põe aí na descrição para pessoas interessadas Legal. Depois você me passa, eu adiciono, brincarem. sim. Aí você vai ver, eu aposto que você vai brincar bastante tempo nela. Eu fiquei bastante tempo brincando quando eu descobri. Cara, dá pra criar umas coisas, uns wallpapers muito legais. Você nunca mais vai baixar um wallpaper na sua vida. Você só vai entrar Que aí e criar legal, outros cara. wallpapers. Dá Então pra aqui é fazer. para criar paisagens mesmo, é bem bacana. Você define ali, nessa região aqui vai ser o céu, a região embaixo aqui vai ser grama, ali e na outra parte vai ser árvore. E daí isso de entrada para a rede, ela cria toda essa paisagem. Basicamente é como se fosse uma tela do Paint, que você, sei lá, clica em si e você pinta a região que você quer que seja o mar, clica em grass, pinta a região que você quer que seja grass. É assim? Isso, exatamente. Tem como entrar com uma imagem nessa rede? Uma imagem já desenhada? Ou você que tem que desenhar a imagem ali na hora? Não, você tem que desenhar e ela tem que ter a entrada da rede, ela tem essa semântica aí também, né? Você diz para ele, essa parte azul claro é céu. Claro, Aí ele sabe que entendi. ele tem que desenhar céu. Entendi. Eu vou te mostrar. E qual que é a ideia dela? Então você faz você desenha as imagens e com uma outra rede ela gera uma imagem fotorrealística daquilo que você Exatamente. desenhou. Exatamente. Ó, aqui, essa tela que eu estou mostrando aí é o demo da NVIDIA. Deixa eu ver se tem que aceitar aqui os termos. Então você pode entrar lá, ó, e pode selecionar o que você quer desenhar lá. Cara, que legal. Né? E daí, aqui ele já vem com esse aqui, né? Aqui é mar e aqui é céu. Aí você clica aqui, ele já desenha para você. Tomara que funcione, só falta, não tá funcionando. É que às vezes sai do ar, sabe? Porque é um servidor deles que fica processando esses dados. E às vezes tem muita gente usando, ou o servidor tá fora do ar. Ele não gera. Opa! Aí gerou. Uau, cara. Parece bem real mesmo, né? Essa foto. Nossa, cara. Você vinha aqui desenhar uma pedra aqui, ó. Vamos ver agora as habilidades de desenho do Júlio. É bom que não precisa desenhar em detalhe, né? Cara, que legal. Você não precisa manjar nada de desenho, cara. Não. Cara, Quer que ver? Dá legal. pra você desenhar. Eu fiquei brincando esses dias. Não, vamos transformar tudo aqui em montanha. Vem aqui e desenha um rio. E na verdade todo desenho que você está fazendo é todo em tempo real, né? Você faz a imagem e depois que você clica ali no botão na setinha pro lado, ele envia essa imagem criada lá para a rede e a rede gera a imagem. Tá, só uma coisa, Júlio, antes que você aperte nesse botão, eu não tinha entendido nada do que você tinha desenhado, cara. E agora eu vi a imagem gerada, agora eu entendi o que é. Eu coloquei uma montanha, né? E daí eu falei, ó, aqui embaixo eu quero que tenha um rio e aqui eu quero que tenha uma cachoeira. Daí ele desenhou, aqui eu quero que tenha água. Ele já desenhou uma cachoeira, ele já sabe que é uma cachoeira. Cara, que legal, cara. Que legal. Daí você pode ir colocando coisa. É óbvio que você colocar coisa absurda, né? Tipo, aqui, ó, isso aqui é ponte. O que ele vai desenhar? Vamos pôr uma ponte aqui, ó. No meio da cachoeira. Talvez ele desenhe algo. Vamos ver se tem alguma. É que olha lá. não é tão absurdo. Nossa, cara.
E as dimensões da ponte são tão grandes quanto a dimensão do desenho, né? Então, se você desenhar, Uhum. tipo, mais largo a ponte, ele vai gerar a imagem como uma ponte mais larga, né? Sabe Uhum. que, Exatamente. sabe que isso é muito interessante, Júlio, porque eu não sei se você está vendo ali na imagem gerada pela rede, e parece que existe até uma perspectiva, né, cara? Tipo, a água tá batendo Tem, em cima da ponte, né, cara? tem toda uma perspectiva. Ele cria, não sei se você reparou, mas ele criou aquela nuvem que da água caindo, Pois tipo, é, cara. E é engraçado que você não precisou dizer que era cachoeira, você colocou só que era água, né? E a rede foi capaz de identificar que é, água na vertical, sei lá, é cachoeira, né? Em grande quantidade, por exemplo. exatamente esse era o ponto que eu queria chegar. Você, eu desenhei uma montanha e na frente da montanha eu desenhei água e ela foi capaz de identificar que é uma cachoeira que eu queria desenhar, né? Cara, Negócio o nível de tudo abstração muito legal. que essa rede tem, cara, é muito Isso aqui, legal, isso cara. aqui foi um trabalho do ano passado, assim, da NVIDIA, claro. São Uhum. pesquisadores da NVIDIA que fizeram. Então, o negócio, uma, uma GPU aqui não é o suficiente para essa rede nunca, né? Uhum. Foi muito tempo de trabalho em cima disso aqui. Cara, que legal. Não, aí você pode brincar aqui, fazer o que você quiser. Algo que você desenhar umas coisas absurdas aqui, ele não vai. Ó, desenhar um muro em cima, né? Ele já zoou tudo, né? Fez um negócio totalmente sem sentido, né? Mas se você for pensar, essa abstração aqui não faz sentido para a gente, né? Então, para a rede também não faz o menor sentido. Uhum. É Um outro, legal que um outro demo legal, essa ferramenta é legal pode falar, porque ela transforma a pessoa que não sabe desenhar em nada em, um em um artista. fotógrafo, né, cara? Tipo, o melhor fotógrafo possível, né, cara? Com base em alguns Aí, ó, riscos só, né, cara? você muda aqui embaixo, tem o estilo, ó. O estilo da imagem que você quer gerar, né? Eu coloco, clico nesse estilo aqui, mais escuridão aqui, ó, ele gera um. Às vezes você gera aqui a tua imagem, ela não fica legal, você muda de relógio, ela já fica diferente, sabe? Que legal. Tem um outro demo aqui da NVIDIA que é também para criar conteúdo. Vamos ver aqui na foto. É, eu tinha separado uma imagem. Não, não era essa aqui. Essa aqui. Aqui, essa é legal. Não sei se está conseguindo ver bem a imagem, né? Uhum. Tem um monte de pessoas no Central Park aqui. Uhum. Né? Essa aqui, essa inteligência artificial, ela tira isso que você definir. Então, por exemplo, eu quero tirar. Ó, isso é legal, né? Não precisa ir naqueles fóruns pedir pro pessoal tirar Pois é, cara, não precisa imagens pedir e pros caras sacanearem. usarem Photoshop pra tirar as coisas. Ó, eu quero tirar. Ixi, aqui ficou muito grande a paleta. Mas eu quero tirar essa bolsa aqui da imagem. Uhum. Aí eu venho aqui e marco ela. Uhum. Daí a inteligência artificial vai tirar ela, né? Tá vendo na imagem? Que Não existe legal, maior bolsa. cara. Que legal. Se eu quiser tirar um Tirar pessoas é prédio aqui, possível? é possível, claro. Quem que você quer tirar aqui? Qualquer uma delas. Pode ser essa mulher aí. Eu só quero Essa ver como que fica, tipo, os entornos. aqui eu acho que eu vou tirar Uhum. Vamos o imaginar tapete. que a gente só queira ver o campo aí. Hum. Uou, cara. Mas Dá aí pra ver que tirou a existe ainda mulher. um pouco de resquício da imagem, Sim, né? sim. Da imagem anterior.
Mas que incrível, cara, ser capaz de fazer isso, Incrível, né? velho. Fazer esse preenchimento, tipo, com o Tirar conteúdo tudo, que né? cerca, né, cara, ela. Você consegue tirar todas essas pessoas aqui de trás. Opa, vou dar um refresh aqui na página. Cara, que interessante. E você Ixi, sabe qual que é o voltou isso, né? tipo de. Sabe qual que é o tipo de modelo que foi utilizado para Então, essa imagem, para esse programa, para essa aplicação? Desculpe. esse aqui foi usado essa ideia de redes geradoras adversárias aí, né? Para fazer esse tipo de coisa, para gerar conteúdo, geralmente é utilizado essas técnicas, né? Uhum, E daí aqui você ensina a rede. Eu vou tirar aqui, que eu acho que o site tá uhum, por fora do ar, às vezes ele sai mesmo. hum. Depois, se você puder me passar o link dessas, Eu ponho o link aí eu para você. disponibilizo também aqui no vídeo. Para geração de conteúdo, geralmente é isso que eu mostrei, as geradoras adversárias, mas é uma das coisas mais interessantes que eu, que eu vi nos últimos anos aqui de Muito legal mesmo, inteligência. muito legal. Eu tava vendo um vídeo de uma banda que utilizou deepfake, cara. Nossa, é incrível. Cara, fica muito real, assim, a sobreposição de rosto das pessoas nos. Fica, Cara, é é muito muito legal. legal. Eu já vi uns de geração de música também, não sei se você já viu, Hum, que a inteligência artificial gera as músicas e tal, é um negócio bem bacana também. que legal, cara. Júlio, a gente já tá quase, acho que até um pouco mais de uma hora conversando. Uhum. E eu gostaria de terminar o vídeo agradecendo a você pelo tempo, por ter mostrado esses exemplos e também por ter comentado um pouco sobre a tua trajetória, sobre um pouco do teu trabalho, o que, que você fez, com o que você trabalhou. Uhum. E realmente gostaria de agradecer a gentileza em ter disponibilizado esse tempo e apresentado um pouquinho do que você sabe e compartilhado um pouquinho do que você sabe com a gente, cara. Muito obrigado. Obrigado o convite de novo, foi bem bacana. É, até procurei umas coisas novas aqui, descobri umas coisas novas só para apresentar para vocês. Muito bom, Júlio. Muito obrigado, cara. Boa noite, bom descanso e até a Boa próxima. noite, até mais. Valeu. Valeu.